E aí, pessoal, eu sou o eleitor palhaço e eu vou comentar aqui essa notícia, né, que mostra que o Fachin, né, cara, é impressionante. Ele mudou o voto sobre a decisão que limita a liberdade de imprensa, porque em novembro de 2023, o STF decidiu que uma empresa jornalística poderia ser responsabilizada pela falsa imputação de crime feita por um entrevistado. Você tá lá no meio da entrevista, o cara fala alguma coisa contra alguém e a culpa é da empresa que tá entrevistando o cara. Só na cabeça desses caras, né? Mas o Fachin foi lá, né? Reviravolta digna de uma novela mexicana. O ministro Edson Fachin resolveu de uma hora para outra mudar o seu voto, né? Uma decisão que ele já tinha tomado, que limita naturalmente a liberdade de imprensa. Ele resolveu voltar atrás. É isso aí que você ouviu direito, né? O guardião da Constituição está brincando de agora eu quero, agora eu não quero mais não. Agora eu quero de novo. Ah, não quero mais. É assim que os caras lidam com o direito, né? Inicialmente, o Fachin havia tomado o voto dele, né? Ele tinha votado a favor dessa decisão que ia colocar sérias restrições à liberdade de imprensa ao imputar a responsabilidade às empresas de mídia pelo que as pessoas entrevistadas falassem. Ou seja, isso é obrigar as pessoas, as empresas de mídia, não ia poder mais fazer nenhuma entrevista ao vivo, ia ter que ser tudo gravado para depois o departamento jurídico deles avaliarem para aí depois saber se vai publicar ou não, tá? Agora, para o departamento jurídico avaliar se aquilo poderia publicar ou não, o tribunal ia ter que lançar uma lista de assuntos autorizados, temas possíveis, para os caras já ter aquela colinha para falar, não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar de painho, não pode falar de urna, sabe? Não pode falar de nada. Ou seja, inclusive aquelas reportagens de denúncias, lembra que a gente cansa de ver na história da imprensa, que o cara faz uma denúncia lá para a justiça investigar. Puxa vida, não ia poder mais, porque a empresa ia ter que responder por isso, né? Pois é. Bom, mas tratando aí de STF, a gente sabe que será tomada ao final de tudo a pior decisão possível para o Brasil, para a liberdade e para o que eles chamam de democracia, né? Lembrando que a Jovem Pan está nesse mesmo momento sofrendo uma interdição do Ministério Público Paulista por conta da atuação da empresa na eleição de 2022. Ela está respondendo pelo que os seus comentaristas falaram durante a eleição. Sendo verdade ou não, não importa. Se você acha que a repressão ainda não chegou, eu acho que se você não percebeu, ela já está acontecendo agora, tá? Mas eu queria contar uma história. Eu queria contar uma história de verdade que tem a ver com isso. Que a gente viu aí do Fachin, do STF, liberdade de imprensa, que é o seguinte, recentemente foi comemorada nos Estados Unidos um fato e um julgamento que ocorreu em 1733. É mole? Os caras comemoram decisões judiciais de 1733. Eu te pergunto, aonde estão as decisões judiciais brasileiras de 1733? A gente não vai a menor ideia, porque eles jogam tudo no lixo. Toda essa tradição jurídica eles jogam no lixo. Não sobra nada para o presente, né? Então, eles fazem sim comemoração de julgamentos históricos. Lembrando que julgamentos memoráveis só podem ocorrer em tribunais memoráveis e por juízes memoráveis. Então, a gente está com um problema de material humano aí, né? O que sobrou para a gente são esses pesadelos brasileiros que terminarão todos na lata de lixo da história. Pois bem, aconteceu em 1733 o julgamento do John Peter Zenger. Olha a imagem dele aí, olha o Peter aí. Olha ele com o seu advogado ali. Ele era editor e impressor lá em Nova York e ele começou a publicar artigos que frequentemente criticavam o governador colonial William Cosby. E os artigos e ensaios no jornal acusavam o governador de corrupção, abuso de poder e outras más condutas. E você achando
que isso era coisa atual e era coisa brasileira, né? Aí no ano seguinte, 1734, o tal do Zenger foi preso pelo chandaré local e acusado de difamação sediciosa, um crime que envolvia a publicação de informações que criticavam o governo. Criticou o governo, foi preso. Ah, eu já vi isso em algum lugar, né? Então, naquela época, a verdade das alegações não era uma defesa contra acusações de difamação. Se você falasse a verdade, você era processado do mesmo jeito. Então, a própria publicação de críticas ao governo já era suficiente para uma condenação. É mole? Então, o caso de Zenger atraiu a atenção de um dos maiores advogados americanos da época, que era o Dr. Andrew Hamilton. E o doutor foi lá se oferecer para defendê-lo, igual o Sebastião da vida aí. O doutor Sebastião apareceu lá para defendê-lo. Aí, durante o julgamento, o Hamilton argumentou que Zenger não poderia ser condenado por difamação sediciosa se as informações que ele publicou fossem verdadeiras. Então o júri, persuadido pelos argumentos do Hamilton, absolveu o Zenger. E esse veredito foi significativo porque ele estabeleceu o princípio de que a verdade é uma defesa contra acusações de difamação. E o julgamento do Zenger acabou se tornando um precursor das proteções à liberdade de imprensa que seriam mais tarde consagradas na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Só isso, nada demais. É só isso, a primeira emenda da Constituição inteira veio a partir desse julgamento muito similar do que o STF está fazendo agora, só que de sinal trocado, né? Os caras, desde 1733, já sabem que a imprensa tem que ter liberdade de acusar e depois você vai averiguar para saber se aquelas coisas são verdade ou não, tal. Mas tem que existir a liberdade de imprensa e o nosso Supremo está batalhando para que isso não aconteça e a empresa seja já acusada desde cara. Ou seja, estão fazendo o inverso do bom direito que é comemorado. Estão voltando para o passado, para a situação antes do julgamento do Zenger. Então, ele, o Zenger, e o seu caso, inspirou uma maior resistência à censura governamental e encorajou o jornalismo mais crítico e investigativo. E aqui, essa várzea dos juízes, o efeito é justamente o contrário. Se o Zenger inspirou uma maior resistência à censura governamental, o que eles estão fazendo é ampliar a censura governamental. E se o Zenger encorajou ali o jornalismo investigativo, então, né, o que eles estão fazendo aqui é impedindo a existência do jornalismo investigativo. E se lá a coisa foi no sentido de permitir que a imprensa fosse mais crítica ao governo, aqui eles estão tomando todos os cuidados para que ninguém consiga criticar o governo. E várzeazinha que a gente mora, hein? Pelo amor de Deus. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, nós somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.